As fístulas perianais podem ser definidas como um túnel anormal do canal anal para o exterior, em regra para a região perianal, que por vezes leva ao surgimento de um abscesso anal, provocando dor intensa, prurida anal e um grande desconforto. Não é uma complicação simples de resolver, e uma vez que os casos têm vindo a aumentar entre as pessoas com doença de Crohn em Portugal, convém saber em que ponto estamos no tratamento destas situações. Vamos saber tudo na emissão sobre a cirurgia de fístulas perianais. As fístulas perianais aparecem em 30 a 40% das pessoas com doença de Crohn e em 10% destes casos a cirurgia é mesmo necessária. São situações complicadas em que o diálogo entre o gastroenterologista, o cirurgião e o doente é obrigatório para definir o caminho a tomar. Há ainda situações em que a solução pode estar nas células estaminais. Mas nestes casos há também decisões a ponderar e que envolvem diferentes parceiros. Saiba tudo no canal da APDI, na entrevista já a seguir. Dr. António Manso, primeiro que tudo, muito obrigada por estar connosco no canal da APDI, é um gosto recebê-lo, ainda por cima vindo de Coimbra. Hoje vamos falar de cirurgia das fístulas perianais, uma situação que, segundo sei, tem aumentado bastante, certamente também devido ao aumento da doença inflamatória na Europa. Como é que Portugal está neste momento a esse nível e como é que estamos a tratar os doentes com fístulas perianais e que necessitam de cirurgia? Em primeiro lugar, agradeço o convite e a disponibilidade de estar aqui. Nós, Portugal, estamos a aproximar-nos do resto da Europa como países desenvolvidos, porque a doença inflamatória intestinal é uma doença dos países desenvolvidos. No fundo, a incidência é cada vez maior, por isso é uma grande população e, normalmente, população jovem, não é? E aqui temos sempre uma apresentação que é muito frequente, a apresentação com doença perianal, por isso 30 a 40% dos doentes têm apresentação com doença perianal e por isso não é infrequente os doentes precisarem depois de algum tratamento, nomeadamente cirúrgico, nem sempre o tratamento médico resolve a parte da doença perianal. Normalmente a cirurgia, porque a cirurgia na doença de Crohn não é curativa da doença, por isso nós acabamos de tratar só a sintomatologia e as complicações. Agora, o problema que nós temos... Quer dizer que as cirurgias são recorrentes várias vezes? Podem ser muitas cirurgias, não só para controlar os problemas locais de infecção, que às vezes limita o tratamento médico associado, como porque não resolve a parte da doença perianal com as cirurgias, porque a origem é uma origem diferente de todo tipo de fístulas, que as fístulas perianais existem normalmente com outras origens, isto tem a ver com a própria inflamação da doença e por isso essa inflamação vai provocando fístulas e há doentes que têm uma inflamação muito grande a nível perianal e que isso contribui para a manutenção das fístulas, a manutenção da infecção local e, em última análise, pode acabar em fazer um problema de estenose, fibrose do canal anal, com destruição, inclusive, dos esfíncteres, às vezes só por problema da própria doença, mas também, às vezes, de muitas cirurgias, e por isso nós temos que, os doentes que têm doença perianal complicada, 1/3 pode acabar numa colostomia definitiva, com necessidade, inclusive, de excisão da parte do ânus e do reto, por causa da doença crónica, com queixas e sintomas exuberantes. Por isso nós queremos, o ideal é evitar isso. O senhor defende que no início de todo este processo o tratamento das fístulas perianais deve começar por uma abordagem conservadora e só depois equacionar outras opções, A primeira questão é que às vezes a primeira apresentação da doença de Crohn é mesmo por uma fístula perianal e por isso tem sempre essa alerta, principalmente em população jovem, a população que está dentro dos grupos de risco e despistar esse para não fazer tratamentos adicionais, porque se for uma doença inflamatória intestinal, que é a doença de Crohn, o tratamento será sempre a tentativa de controle da inflamação da doença e por isso é um tratamento médico e deve ser sempre feito de acordo com os gastroenterologistas e deve haver uma colaboração estreita entre os gastroenterologistas e o cirurgião, porque é necessário primeiro o controle da doença não passa pela cirurgia, passa por um tratamento médico, pode passar por biológicos ou não, e só depois desse controle da doença é que se pode perceber o que é preciso da parte da cirurgia. Embora às vezes a cirurgia possa ser necessária se o doente tem um abscesso, tem uma infecção local e que, como as drogas, a maior parte delas são imunossuppressoras, há uma impossibilidade depois de as poder usar, porque o doente tem um quadro infeccioso crónico. E então a cirurgia pode ser necessária primeiro, mas é uma cirurgia conservadora, que é uma drenagem de um abscesso, e eventualmente colocar um elástico, que é o que nós chamamos um ston ou setam, dependendo da terminologia que se gosta mais, que no fundo consiste simplesmente em colocar um dreno
que vai permitir que na zona do abscesso, onde está a fístula, haja uma certa drenagem e evite essa inflamação colónica e a infecção, que depois impede a ação dos imunomoduladores, que vão tentar cicatrizar, diminuindo o processo inflamatório provocado pela própria doença. Doutor, este género de cirurgias requer técnicas especializadas e, portanto, são necessários cirurgiões especializados em gastroenterologia, ou neste género, que eu não sei qual é o nome da técnica, não é? Para tratar este género de situações ou não? É assim, a parte da cirurgia proctológica e não só patologia coloretal, coloproctológica, obriga uma certa especialização. Essa especialização já é reconhecida a nível europeu, por uma especialidade que dá esse reconhecimento, as pessoas terem formação e estarem habilitadas nessa parte, nessa área, e por isso, a partir de se tem formação, sabem qual é o tratamento adequado, mas depois, na parte da doença inflamatória intestinal, nós temos particularidades dos doentes que implicam não só técnicas diferenciadas, mas também saber o que fazer em cada doente, que às vezes isso é difícil, porque os doentes não são todos iguais, e por isso é preciso ter uma decisão multidisciplinar com os gastroenterologistas para perceber qual é o melhor caminho e qual a melhor altura para fazer os tratamentos. Porque o problema é que os tratamentos não são diferentes dos tratamentos para as fístulas perianais clássicas, cirúrgicos. Tirando agora as células terminais que estão aprovadas. Já vamos falar disso também. Mas baseiam-se no mesmo método de tratamento cirúrgico. A única diferença que nós temos é que a biologia que está por trás da fístula é diferente e, por isso, aquilo que promove a cura depende do controle da própria doença. E, por isso, se nós não tivermos a doença bem controlada, nós vamos fazer cirurgia que não vai tratar a doença e vai provocar um dano cirúrgico. Então nós estamos a provocar um dano ao doente sem garantia do sucesso do tratamento da fístula. E com isso depois nós temos consequências de os doentes ficarem incontinentes ou depois terem problemas a seguir de acabarem numa prostatectomia, que é a excisão do reto. E agora eu aqui junto-lhe outra coisa. Já vimos que é necessário, de facto, seria necessário termos aqui especialistas bem treinados. Especialistas, o que se diz hoje em dia, especialistas em doença, cirurgiões especialistas em doença inflamatória intestinal. Mais do que os gastroenterologistas, os cirurgiões têm que ter um número casuístico suficiente, um conhecimento suficiente e uma colaboração direta com os gastroenterologistas para haver uma discussão que às vezes pode passar num próprio doente, pode haver várias discussões de o que é que está a correr bem ou mal para decidir qual é o melhor tratamento e abordagem naquele tratamento particular. Para isso também seria necessário haver uma referenciação em gastroenterologia e em doença inflamatória do intestino, se calhar ainda mais. Era preciso haver reconhecimento de centros de referência, que não existe, e depois haver uma referenciação, não só concentração em termos de gastroenterologia em centros de referência, como também na parte cirúrgica, porque isso até ajuda a encontrar os custos, porque o fazer, por exemplo, que se ganham resistências aos próprios biológicos, que são muito usados e que são eficazes no tratamento da doença, inclusive perianal, mas se os doentes falham a tratamento cirúrgico da fístula, ou não estão controlados porque a cirurgia não foi bem escolhida, ou o timing não foi bem feita, e depois estamos a usar outros biológicos, estamos a queimar medicação que podia ser benéfica no doente. Falou há pouco que apareceu um tratamento inovador recentemente com células terminais. Ele não é inovador. É inovador em termos de aprovação de um medicamento, porque ele já existe, já há vários estudos publicados desde 2015 sobre isso. 2015? Agora, desde 2017, é que foi criado um tratamento que é específico como medicamento, porque antes era o uso de células terminais próprias da pessoa. E que implicavam um tratamento desse. Isto são de outras pessoas que são cultivadas as células terminais de uma base que há e é feito como um medicamento. E tem estudos já prospectivos. Isto é mais uma ferramenta, não é? É, porque ele está como medicamento, tem estudos prospectivos que deram resultados e que o aprovaram, está aprovado pelo Infarmed, como um medicamento válido no tratamento da doença perianal, não para todas, o caso de fístulas, mas na doença de Crohn está aprovado para fístulas complexas, com algumas limitações e que nós já temos usado, aparentemente com algum sucesso. Principalmente a vantagem deste tratamento é que evita uma agressão cirúrgica, ou seja, porque o dano feito é menor, porque nós vamos preservar as fístulas e os trajetos e vamos esperar que com a injeção de células terminais haja uma cicatrização e uma fibrose desses trajetos com cura, no fundo, da causa da doença, que é a inflamação que persiste. Portanto, e por isso limitar a agressão cirúrgica.
Quando muitas vezes a parte cirúrgica falha, este tratamento pode resolver? O ideal é outro tipo de tratamento, porque a questão da cirurgia tem uma alta taxa de recorrência versus a técnicas das fístulas clássicas, porque a origem tem a ver com a inflamação dos doentes. Por isso, nós sabemos que se nós associarmos os biológicos e a doença estiver controlada, o sucesso vai ser melhor no tratamento cirúrgico. Esta situação permite que haja um controle quase local da doença em si com as células terminais. E por isso, nesse contexto, pode ser até primário, ou seja, há casos descritos de ser, mesmo até antes de biológicos, poder-se eventualmente usar as células terminais para cicatrizar a inflamação local provocada pela doença de Crohn. E por isso ser quase uma primeira linha e não um final de linha. A questão é que é preciso selecionar depois os doentes, porque se calhar nem todos precisam, porque tem um tratamento caro, mas alguns, se calhar, não vale a pena nós fazermos outro tipo de tratamentos e alguns doentes que eu tenho feito são doentes que o primeiro tratamento cirúrgico foi este, porque não vale a pena estarmos a perder tempo com outro tipo de tratamentos que têm alta taxa de insucesso e que não vão trazer nada de novo para os doentes. Portanto, é mais uma opção. É mais uma opção dentro de um armamentário curto que nós temos, porque nós temos poucas opções cirúrgicas, porque o tratamento mais definitivo, que é a fistulotomia, que inclui cortar o músculo, e isso deve ser evitado ao máximo dos doentes de doença de Crohn, porque podem ter mais fístulas, podem ter mais recidiva mais frequente, e por isso vai criar dano cirúrgico permanente ao esfíncter anal, e deformação e fibrose. E por isso, basicamente, as técnicas que nós temos é o lift, que é ligar e fechar o trato fistuloso, e é o retalho de deslizamento, que é encerrar por dentro o orifício fistuloso que existe nas fístulas perianais. São essas duas técnicas que nós temos, mas que têm taxas de sucesso de 60%. Não é que não é muito. Dr. António Manso, foi um gosto tê-lo aqui neste nosso programa, onde falámos das cirurgias das fístulas perianais, e esperemos que em breve esteja aqui outra vez a dizer que há aqui uma mudança radical e que de facto as coisas têm avançado. Em termos cirúrgicos, não. Em termos cirúrgicos, para a doença de Crohn, não tenho essa convicção. Não acredita muito, não é? Não acredito, porque a solução nunca será cirúrgica. Nunca será cirúrgica, será sempre uma adjuvância ao tratamento médico e o interesse deve ser fazer o menos dano possível com o melhor resultado cirúrgico para o doente, para que ele não tenha sequelas cirúrgicas e fique melhor. Muito obrigada, doutor. Nada, obrigado. Muito obrigada. O aparecimento de fístulas perianais nunca é uma boa notícia. Dores intensas, desconforto e até febre. Não há dúvida, é doloroso e debilitante. A resolução passa por tratamentos conservadores e só depois se pensa em cirurgia. O tratamento com células estaminais também pode ser uma solução. Converse com o seu gastroenterologista e com o cirurgião e veja qual o melhor caminho a seguir. Se mesmo assim tiver dúvidas, contacte a PDI, que estamos cá para isso.